Hoje falaremos sobre tensão elétrica, que também é chamada de diferença de potencial elétrico ou simplesmente DDP, né? A tensão elétrica comporta-se como uma força que empurra, forçando as cargas elétricas a se moverem quando se fecha um circuito. A unidade no sistema internacional de unidades é o volt, representado pela letra V maiúscula. Tá? A tensão é também representada aí pela letra V, U ou E. Por exemplo, se eu quero falar que uma tensão é de 30 volts, eu posso colocar U é igual a 30 volts. Os símbolos mais utilizados para representar aí as fontes, os geradores, né? Sendo que as fontes de alimentação são aquelas capazes de separar as cargas elétricas, né? Criando a tal da diferença de potencial. Aqui nós vemos aqui o símbolo da pilha ou célula, né? Onde a polaridade positiva, aqui o polo positivo, ele é representado por esse risco maior na horizontal e o risco menor, o polo negativo. E um conjunto de células ou pilhas em série forma uma bateria, né? Aqui nós temos o polo positivo e aqui o polo negativo. O gerador de tensão contínua é representado geralmente por este símbolo e nós temos aqui os terminais com as suas respectivas polaridades. Já esse aqui, que é de tensão alternada, um gerador de tensão alternada, ele não tem esses símbolos de mais e menos, porque a tensão ela muda, ela alterna ao longo do tempo. Este símbolo que está aqui dentro desta circunferência é o símbolo de uma onda senoidal, é uma variação de tensão, a tensão sobe, depois desce ao longo do tempo, ela se torna positiva, ora negativa, num terminal, ao longo do tempo. Aqui nós temos as pilhas, tomada, uma fonte de corrente contínua, então faremos algumas medições. Aqui nós temos uma célula de lítio, que diz aqui que tem uma tensão de 3,7 volts. Nós temos outras duas iguais. Temos aquela pilha que é chamada, que o pessoal chama comumente de pilha moeda, né? A CR2032, diz que é de lítio e tem 3 volts de diferença de potencial elétrico em seus terminais, né? Nós temos aqui uma pilha de 1,5 volts, ela é tida como uma pilha ácida, porque nós temos também uma outra aqui, do tipo alcalina, né, de 1,5 volts também, né, só que uma ácida, outra alcalina, e não são recarregáveis, né? Nós temos aqui uma de níquel hidreto metálico, cujo a diferença de potencial elétrico, a tensão em seus terminais é de aproximadamente 1,2 volts, né? Ela é recarregável, assim como a de níquel-cádmio, né? E que também tem 1,2 volts de diferença de potencial nos terminais, né? Vamos lá fazer as medições, entendermos um pouco como é que funciona esse negócio de tensão elétrica, né? Então vamos fazer a medição aqui da tensão desta célula aqui, né? Então aqui a gente vai ter que colocar na escala de tensão. Vemos aqui que está AC, Alternating Current. Então não é aqui que a gente vai medir, a gente vai ter que mudar para DC, que é Direct Current, tá? É onde a tensão nunca muda de polaridade, né? Nós temos as pontas de prova do multímetro aqui, uma vermelha, né, a gente considera como positiva, e a preta, que a gente considera como negativa. Então vamos à medição aqui da diferença de potencial elétrico entre os terminais desta célula, cujo o terminal positivo está aqui na esquerda.
E aqui nós temos aqui 4,13 volts, porque esta célula está bem carregada, tá? E se colocarmos em série, o que será que aconteceria, né? A gente está aqui com outra igual, né? Vamos medir separadamente. Também aproximadamente aí, ó, 4,13 volts. E a gente vai conectar aqui. Conectamos. O positivo de uma pilha está conectada ao negativo da outra. E mediremos as extremidades, o positivo da direita com o negativo da direita com o positivo da esquerda. Vamos lá. 8,27 volts. Então, a tensão das duas pilhas, né, as tensões foram somadas aí, né? E aí, vamos pegar essa outra, mediremos aqui, mesma tensão, aproximadamente, vamos conectar e fazer a medição aí, né, positivo dessa aqui, no negativo da do meio, o positivo da do meio, no negativo da esquerda, elas estão em série. Vamos medir 12,42 volts, né? E o que acontece quando a gente inverte a polaridade de... Vamos tirar aqui essa daqui e vamos inverter a polaridade. Melhor pegar a outra aqui. Vamos inverter a polaridade, colocar elas opostas. Isso aqui também chamam de antissérie, né? Negativo com negativo, os positivos nas extremidades. E vamos medir a diferença de potencial elétrico agora nos terminais. 0, tá? A tensão de uma foi subtraída da outra aí e chegamos a 0 volts, certo? Agora, o que aconteceria se eu colocasse esta daqui, né, aqui? Agora temos o positivo aqui na esquerda, essas duas aqui estão em série e essa aqui está em antissérie com esta. Então faremos a medição e veremos o que vai acontecer. Está dando o valor da tensão de uma célula só, né? Olha só, se eu tiro a medida aqui e se tiro a medida aqui, a tensão é a mesma, porque aqui uma subtraiu da outra, temos 0 volts daqui a aqui, né? E vai ficar só a tensão desta célula aqui, tá? Agora, tem uma outra coisa, que é a referência, né? Às vezes a gente ouve falar em tensão negativa, tensão simétrica, né? O que será que é isso, né, de tensão negativa, tensão simétrica? Colocamos as duas aqui, estão em antissérie, negativo com negativo, os extremos aqui. E se eu coloco a ponta de prova, que é a minha referência, no terminal do meio, né, coloco aqui, vai dar positivo, coloco aqui, vai estar positivo também. Mas se a gente faz isso daqui, e coloco a referência aqui no meio, né? Vou medir aqui, vai dar os 4 volts aproximadamente aí. E agora, se eu meço aqui, menos 4. Então, eu tenho mais 4 aqui, menos 4 aqui, tá? Esse é o sentido aí, né, de termos uma fonte de tensão simétrica. Alguns circuitos são alimentados com tensão simétrica, alguns amplificadores de áudio, pré-amplificadores, amplificadores operacionais, são componentes e circuitos que estudaremos futuramente, tá? Então, se temos a referência aqui no meio, temos uma tensão negativa aqui na direita e uma tensão positiva na esquerda, tá? Agora, faremos a medição
da tensão nas tomadas. A gente sabe que as tomadas no Brasil, de forma geral, nós temos tensões de 127 volts e também 220. Né? Então colocaremos aqui, eu não sei qual a tensão da tomada, então eu coloco aqui até na escala aqui de 1000 volts em corrente contínua ou 750 volts corrente alternada, como eu vou colocar em corrente alternada, 750 volts. E faremos a medição. Coloco uma extremidade a ponta de prova, outra na outra extremidade, e nós temos aqui a tensão da tomada, está aqui a 122, 123 volts em corrente alternada, né? A corrente alternada, tensão alternada, né? Ela não tem polaridade. Um terminal ele não pode ser considerado como positivo, outro como negativo, tá? Aqui temos outra tomada, vamos fazer a medição da tensão e nós temos aí 217 volts, que seria os 220, né? Tem aí uma variação dependendo da rede elétrica, né? Como é que está o sistema. Agora nós temos aqui uma fonte de corrente contínua, né? Aqui diz que a tensão de saída de 7,5 VDC, né? Tensão em corrente contínua. Então a gente vai colocar aqui nessa tomada que a gente mediu 127 volts aproximadamente, né? E fazer a medição. A gente vai colocar aqui na escala até 20 volts, mudar para corrente contínua, tensão é contínua, e vamos lá. Fazer a medição, geralmente o do meio aqui é o positivo e a extremidade negativo, geralmente. Então nós temos aí os 7,3 volts de tensão contínua, certo? É isso aí.